Olá, boa noite para todo mundo. A gente vai começar uma live, né, falando sobre contaminação cruzada. E aí eu vou dar só um tempinho para o pessoal poder ir entrando. Boa noite o pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. E vamos falar um pouco, né, exatamente sobre isso. Contaminação cruzada, o que é, como é que acontece, quais são os cuidados que nós temos que ter em relação a manipular o alimento ou até na questão da compra, né? Porque isso influencia bastante. Então, é um conteúdo assim muito grande, tem muita coisa para ser dita aí, muita coisa para ser falada. Sejam bem-vindos, Aline, RDC, eu não sei o nome, mas seja bem-vindo. A Lígia acabou de entrar, né? Então eu vou fazer o convite já, que ela já me enviou, então já vou conectar ela. A gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu só ver se ela está entrando. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Com certeza, perfeitamente. Eu tô vendo que você tá toda produzida, tá linda. Toda. É Tô ótimo aqui isso. aproveitando, tô aqui aproveitando que eu tô produzida e já tô Já tá fazendo tirando um uma monte de sequência foto. de fotos, para poder colocar nas capinhas do YouTube. Ah, mas é assim mesmo, não adianta. A gente sempre precisa, né, fazer. A gente acaba utilizando esses momentos para poder já fazer outros, né? Então, Lígia, Exatamente. eu estou aqui, né, até falando para o pessoal que está entrando aí. O nosso conteúdo ele é um conteúdo muito amplo, né? As pessoas até acham que falar sobre contaminação cruzada é algo assim, é só isso, né? É só aquela informação e isso já está bom. E não é, né? A gente sabe que vai muito além disso, que tem sim influenciado na vida de muitas pessoas, né? Quando a gente fala de contaminação cruzada. E uma das coisas que me pontuou muito para falar sobre isso, e eu escolhi esse tema justamente por conta de publicações que eu faço. Então, a partir do momento que eu coloco a publicação de uma receita ou de alguma preparação que eu digo que ela não tem glúten, os ingredientes em si usados não terão. Porém, a minha cozinha, ela manipula outros tipos de alimentos que um deles é o glúten, né? Então isso já dá aí o gancho, né, para que a gente possa pensar, né, iniciar esse trabalho, né, dentro desse conteúdo aí bem vasto que a gente tem. Então eu queria que você iniciasse para a gente, primeiro se apresentando, fala um pouquinho de você, que para quem não te conhece, né? Mas fala aí um É verdade. pouquinho. Eu tô vendo algumas carinhas conhecidas Sim. aqui. Um beijo para todo mundo que tá aí. Obrigada, gente, por participar. E nós estamos fazendo isso por vocês. Ó, minha mãe aí, entrou agora. Oi, Seja mãe! bem-vinda. Então, eu sou nutricionista, né? Já atuo como nutricionista já há 15 anos e como docente há 10 anos. E atuo especificamente com cursos técnico em nutrição e cursos de gastronomia. E ao longo desses anos, tanto essas questões muito relacionadas às boas práticas, quanto questões mesmo de produção de alimentos em geral, é uma coisa que me atrai bastante e eu amo falar disso. Então, e eu percebo que é uma dúvida constante de muitos alunos, ex-alunos, de empreendedores, de pacientes, né? Para quem não sabe, eu já atuei em consultório também durante bastante tempo.
E então, eu acho importante a gente falar disso. É um tema, como você falou, é um tema que parece simples, mas não é. E aí já, né, levando para esse lado do tema, quando a gente fala de contaminação cruzada, a gente tem a ideia de que quando a gente está na cozinha, né, na produção de alimentos, ou quando a gente fala para alguém, um público em geral, a pessoa pensa em contaminação como algo, como uma doença, né, apenas como uma questão de intoxicação alimentar. E, na verdade, a contaminação cruzada ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Correto. E aí a gente sabe assim, quando a gente fala de contaminação, a gente sabe que existem vários tipos de contaminação. Né? Praticamente a gente relata sempre 3 tipos. Do alimento para o alimento, do equipamento para o alimento e da pessoa, né, do manipulador para o alimento. Aí a pergunta você pode esmiuçar um pouquinho sobre isso, dar algum exemplo, né, de como isso acontece, né, para que a gente possa ir baseando todas as nossas conclusões? Com certeza. Primeiro de tudo, entender o que é a contaminação cruzada. Né? A definição em si de contaminação cruzada é quando você tem a transferência de agentes contaminantes, de uma maneira geral, para o alimento. Só que essa transferência, para ser considerada contaminação cruzada, essa transferência ela precisa ser uma transferência acidental. Ou seja, algo que a gente não tem o intuito de que aquilo vá parar no alimento, de alguma maneira. E quando a gente fala, né, você mencionou os 3 tipos de transferência. Quando a gente tem a transferência do alimento para outro alimento, um exemplo disso seria se eu tiver o contato de um alimento, uma carne, por exemplo, um frango cru com um alimento cozido, tá? Quando eu falo da contaminação passando de um equipamento para o alimento, eu tenho, por exemplo, a máquina de frios, né? Aquele fatiador de frios tão comum da gente ver em supermercado, né? Em lanchonetes, onde você vai manipular o alimento ali, fatiou uma determinada quantidade de um embutido, e dali a algum tempo, essa máquina não foi limpa, né? Não passou por nenhum processo de higienização, de limpeza, e dali a um tempo você coloca um outro alimento ali para fatiar também. Nesse momento, esse período que se estendeu do intervalo entre você manipular um alimento e outro, já houve a proliferação de micro-organismos ali naquele equipamento, e houve essa transferência. E da mesma forma, o que é mais comum acontecer é também de utensílios para o alimento. Então, da tábua de corte, das facas, né? E quando é de pessoa para o alimento, isso é o que mais acontece, na verdade, na prática, tanto no âmbito de produção mesmo, uma questão comercial, quanto no âmbito residencial. E aí é o quê? É quando você pensa no manipulador, que é o indivíduo que vai preparar aquele alimento, e ele, de alguma forma, ele transfere algum tipo de agente contaminante para o alimento. Não necessariamente só micro-organismos, só bactérias, só fungos ou vírus. Tem outros agentes também. Uma coisa que eu vejo muito, né, que é corriqueiro, talvez a gente sempre encontrar, é aquela questão das sobras, né? Tem muita gente que guarda os alimentos dentro dos potinhos ou leva a panela direto, né, para a geladeira. E às vezes aquele alimento é esquecido lá durante um bom tempo, né? Existe aí, assim, nesse momento, provavelmente a gente já tem esse aumento, né, essa proliferação, mas quais são as dicas que você pode dar em relação a isso? Né? Principalmente em relação a esses cuidados. E quando você fala dos utensílios, né, dos potes, que a gente
guarda, né, esses alimentos e essas sobras, a gente precisa se atentar não só à questão dos micro-organismos, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas também à questão dos possíveis resíduos químicos. Como, por exemplo, teve um dia desses que um amigo meu, já de longa data, ele me enviou uma mensagem perguntando se ele poderia utilizar aqueles potes de sorvete e de margarina. Se ele poderia reutilizar esses potes. E o que eu perguntei para ele foi: você vai fazer isso em casa ou você vai fazer isso no trabalho, né? Como que vai ser? Ah, é porque o pote de sorvete, ele é bom, tem um tamanho bom. Aí eu ainda brinquei e falei: ah, é bom para você fazer pegadinha, né? Você bota o feijão no freezer, a pessoa vem, acha que é o sorvete, na verdade é o feijão. Então, esses potes, quando a gente fala com a pessoa para fazer em casa, não há nenhum impedimento legal para ela armazenar o alimento nesses potes, desde que ela faça uma boa higiene desses potes. Então, a questão toda é essa. Quando a gente fala em questão de um restaurante, por exemplo, jamais. A legislação não permite de forma alguma a reutilização de embalagens, tá? E a outra questão é você utilizar esses potes para aquecer o alimento, no micro-ondas, por exemplo. No forno, obviamente, que ninguém vai colocar um pote plástico para aquecer. Mas no micro-ondas é muito comum a gente ver a pessoa colocar direto esses potes, aproveitar mesmo o pote de margarina. Inclusive, tem algumas marcas hoje que já vem no pote. Eles já fizeram uma rotulagem, né? Uma rotulagem fazendo essa observação que não deve ser aquecido, porém, colocando uma cara no pote para dar a ideia de que você pode colecionar esses potes e aproveitar. Então, induz o consumidor, inclusive, a usar mesmo, né? Vou comprar esse produto e depois eu vou usar para guardar, para fazer as minhas marmitinhas da semana. Só que o problema é que não pode aquecer. Não, primeiro, do risco. Eu acho muito interessante isso, né? Isso acontece muito na casa dos meus pais, de você chegar e aí você acha que é sorvete e sempre é o pote de feijão. Que está lá sendo guardado, né, de cozinhar em grandes quantidades. Por mais que a gente fale, né, por mais que a gente saiba que o procedimento não é correto, mas é como você falou, está sendo manipulado dentro de casa, com todos os cuidados, né, dentro dessa manipulação. Mas uma outra coisa que me chama atenção muito, que eu acho que isso teve até um período que teve uma repercussão muito grande por conta de um programa de televisão onde aconteceu um fato, né? É a utilização dos panos de prato, de celulares e de avental, né? Porque a gente sabe que eles também são veículos de contaminação. Fala um pouquinho aí para a gente sobre isso. É permitido, não é permitido? Como é que a gente faz? Como é que a gente substitui isso? Pois é. A legislação, o que a gente precisa deixar bem claro é que a legislação referente às boas práticas, referente à higiene, né, e controle de qualidade, ela trata de produção de refeições para a coletividade. Então, é quando a gente fala de um restaurante, quando a gente fala de uma cozinha institucional. Quando fala em âmbito domiciliar, ela não se aplica diretamente, tá? Só que existe a questão do bom senso, né, com a questão da saúde. E o que acontece hoje em dia é que a gente tem um público, a gente tem uma população que ainda é muito leiga e pouco consciente nesse sentido. Mas pouco consciente não é porque a pessoa não quer se conscientizar, é porque ela não recebe a informação, muitas das vezes, de forma correta.
e acaba sendo influenciada até pela mídia, né? De ver nos programas de televisão, fazendo uso. E claro, quando a gente fala de pano de prato, cozinha industrial não pode, de forma alguma, isso é inegociável, não tem como. Nem aqueles paninhos em cima da pia, né? Nem aqueles paninhos, nem aqueles paninhos. E só que o que gera confusão? Se você for numa loja de venda de uniformes para a cozinha, você vai ver vendendo o paninho para ficar preso no avental. Além das questões de segurança do trabalho, né, de ter o uniforme que tem o risco de pegar fogo, né, por ser um material sintético, outras questões alheias à questão da contaminação. Mas em casa, o que a gente normalmente orienta, isso eu fazia no período em que eu atuava em consultório, que eu ia muito na casa dos pacientes, era orientar, por exemplo, já que não vai deixar de utilizar o pano de prato, porque não adianta também eu falar assim, ó, não pode usar, e eu virar as costas, e aquela pessoa fala assim, ela não vai estar aqui mesmo para ver, né? Eu preciso conscientizar essa pessoa de que aquilo ali pode gerar uma contaminação. Então, o que a gente pede, né, e sugere é que se vai usar o pano de prato, que esse pano de prato ele seja trocado, no mínimo, a cada preparo de refeição. Então, se eu vou fazer o preparo de uma refeição de almoço, utilizei aquele pano, 1, 2, não sei quantos, ao final desse preparo, eu já coloco ele para lavar. No momento seguinte, chegou na hora do jantar, vou preparar o jantar, vou utilizar um outro pano limpo. E evitar de lavar esses panos com a roupa comum da gente, né, de uso, né? Roupa pessoal, vestimenta, para não haver também nenhum tipo de transferência. Da mesma forma, avental, a mesma regrinha. Então, utilizar cada vez que for preparar a refeição e faz essa higienização desse utensílio, né? Digamos assim, desse item, desse acessório. E no caso de avental, por exemplo, impermeável, ao final do preparo, faz a limpeza dele com o detergente neutro e o álcool 70. Jamais utilizar em locais que você vai ter contato com o alimento, pode ter o contato com o alimento, utilizar produtos químicos como desengordurantes, que todo mundo conhece, né? Tem aquele assim, e para a gente não falar nomes, não fazer propaganda, né? De graça, mas todo mundo sabe. E tentar manter a higiene o máximo possível. Então, evitar o uso de tábuas e utensílios de madeira, as esponjas para... Eu acho até que não é evitar, né? A gente tem aí a informação que não pode. Né? Exatamente. Não pode ter utensílios de madeira, apesar da gente ver pessoas que manipulam carne, churrasqueiros, sempre utilizarem, né? O que e não é correto e não pode. Porém, né, a pessoa vai fazer. O que gera dúvida é porque a legislação diz que não pode, essa legislação é para âmbito comercial, então os fabricantes, eles usam mão disso para fazer a venda do produto para âmbito residencial, né, informal. Então você vai ver no churrasco, você vai ver os jogos de talheres com cabo de madeira, né, de marcas bem conhecidas. E é difícil a gente concorrer com isso, de dizer, olha, não pode. Como é que não pode se aquela marca tão conhecida, ela produz e vende, e comercializa? E faz a propaganda. A gente tem hoje... né? Exatamente. O que a gente já tem hoje são alguns utensílios que simulam esse aspecto da madeira, como, por exemplo, a fibra de coco, o bambu, que são impermeabilizados. Então, você tem um tempo de vida útil desses utensílios até que eles sejam trocados.
Então, você pode utilizar, por exemplo, a tábua de bambu, a tábua que é impermeabilizada, você consegue utilizar bem durante uns 6 meses, dependendo da sua frequência de uso também, né? E após isso, você faz a troca. Sendo que esse período, normalmente é o período que a gente recomenda também para qualquer outro utensílio, mesmo os utensílios apropriados para o uso, tá? O que eu acho muito interessante é exatamente isso, né? Por mais que nós tentamos esclarecer, a gente tem essa preocupação, a gente sabe que de 100%, 10% vai conseguir fazer e o restante não. E aí, a outra pergunta, que também tem a ver com essa questão da contaminação através da pessoa, é porque como nós somos dentro da área também da gastronomia, né, é o uso do celular. Para bater foto, eu quero tirar foto do prato, eu quero postar, né, assim, mostrar eu de uniforme, eu trabalhando na cozinha. Então, a gente sabe que isso também é uma forma de contaminar. É o bumerangue. Exatamente. O bumerangue fritando o negócio, salteando, né? E a gente sabe que o celular ele também pode ser um dos maiores veículos, porque até hoje mesmo eu estava vendo alguma coisa na televisão que estava mostrando e falando muito sobre isso, não na questão da alimentação, mas até em relação ao Covid, né? Porque a gente manipula o celular o tempo todo. E ninguém fica passando álcool no celular, ou o produto próprio no celular, ou fica limpando a mão todas as vezes que vai lá e tecla, ou que atende. A gente sabe que aquilo ali é um veículo, né, de contaminação. E dentro da cozinha eu acho que é pior ainda. Você concorda? Com certeza. E como o celular ele tem muitas funcionalidades hoje, além de ligar... Até pegar a receita. Até pegar a receita, fazer os cálculos das proporções. Exatamente. Dentro da cozinha a gente utiliza a calculadora do celular. Quando a gente vê, a gente já está mexendo no celular. E é uma questão de hábito mesmo. É você adotar o hábito de não utilizar. Aí, mais uma vez, quando eu estou na cozinha de um restaurante, não pode, gente. Assim, não tem o celular ele tem que ficar na gaveta, né? Tem que ficar no armário, tem que ficar em outro lugar. Exatamente, não pode ficar. E quando a gente está em casa, é criar um hábito. Da mesma forma que a gente cria o hábito de escovar os dentes, de tomar banho, a gente tem que criar o hábito de não utilizar, não manipular o celular enquanto está fazendo os preparos. Já foi constatado que o celular, em algumas análises, ele apresentou mais contaminação do que as próprias cédulas de dinheiro. E olha que o dinheiro é uma coisa que, tudo bem que hoje não está circulando muito, né? As pessoas, né? Mas dinheiro é uma coisa que circula muito. Então a gente imagina, e passa na mão de todo mundo, a gente imagina o grau de contaminação de uma cédula de dinheiro. E para o celular conseguir ter um maior grau de contaminação do que o dinheiro, é porque o negócio é extremo. Né? Não, até mais do que um cartão de crédito. Não, imagina assim, né? A gente vê pessoas com o celular batendo foto nos banheiros, né? Principalmente se tiver um espelho, a pessoa está lá utilizando esse celular o tempo todo. E muitas vezes a pessoa acaba levando esse celular para a cozinha, ou para sua própria cozinha, né? A Patrícia falou aqui que a gente acaba levando os nossos hábitos domésticos para dentro do trabalho, para dentro de uma linha de produção. Isso eu acho que é algo que acontece com muita frequência, e é questão de educação, é questão de a cada dia se policiar para que isso não aconteça. Se eu estou ali manipulando, até porque a gente precisa ter atenção naquilo que a gente está preparando. Né? Se você está ali fazendo, está dentro de uma linha de produção ou até em casa mesmo, o ideal seria não utilizar esse celular, né? Ou se quiser alguma receita, anota,
mas não leve o celular para esses lugares, né? Para o lugar de cozinha, da cozinha, que realmente é complicado, né? Até a Patrícia botou aqui, depois dessa pandemia só falta eu mergulhar o celular no álcool. Coisa que a gente não vai fazer, né? Mas a gente tenta ter todos os cuidados, né, em relação a isso. Aqui eu não sei o nome dela aqui, mas pela foto, eu acho que eu sei quem é. A pessoa não se dá conta desse problema, realmente. E quando a gente vê, a gente está fazendo. Mas não, a gente precisa... Até nós. Nós não somos perfeitos. Até nós chegamos a fazer isso. O que eu costumo adotar, por exemplo, em aulas onde a gente precisa fazer passo a passo, tem aulas com os alunos, onde, ou mesmo em processos de consultoria, que você precisa trabalhar fazer fotos de passo a passo, né, das preparações, para poder fazer um portfólio para o cliente, para ele poder mostrar aquilo ali. O que a gente costuma fazer é estabelecer uma pessoa para ficar com o celular ou com a câmera, se for uma câmera, Exatamente. Se for um profissional fazendo isso, né? Quando é uma empresa, quando é um restaurante, normalmente vai contratar um profissional, um fotógrafo para fazer ali, né, aquela publicidade. E ele vai estar ali todo paramentado dentro da cozinha. Mas em casa, eu resolvo tirar foto para botar na rede social alguma coisa, ou para mostrar para os amigos, o que for, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, deixar para tirar foto no final. Acabou de preparar, lava as mãos, usa o celular, aí tira foto, depois lava a mão de novo e vai degustar o prato. Né? Hoje, o que acontece? Na maior parte das vezes, os registros de doenças transmitidas por alimentos, eles acontecem provenientes de residência. Normalmente por conta de confraternizações, festas, aqueles churrascos de fim de semana, e as pessoas passam o dia todo, ou muitas horas, consumindo determinados alimentos que ficam expostos ou que foram manipulados de forma inadequada. E nos restaurantes, na indústria, isso reduziu um pouco desde que veio a questão da legislação, seguindo as boas práticas, né? Todo aquele contexto que a gente está inserido como nutricionista, que a gente preza tanto. Mas hoje o que eu percebo é que a gente precisa se inserir mais nas residências. Então, conscientizar mais as pessoas em casa, porque cada vez mais as pessoas estão preparando as refeições para deixar pronta, por exemplo, para a semana toda, fazer as marmitas, né? Fazer os preparos para congelar ou alguma coisa assim. Ou então, até mesmo adotar a prática do consumo de alimentos isentos de algum componente, como, por exemplo, glúten, né? Ou a lactose. E aí, mas ela em casa, preparando isso, será que ela realmente está preparando um alimento que é isento de glúten? Que é o utilizando os mesmos utensílios? É o caso que eu comentei. Exatamente. Que por mais que eu evite, na minha casa, usar alimentos que tenham glúten, né? Usar ingredientes com glúten, em algum momento eu já manipulei isso. Isso vai ficar no meu fogão, isso vai ficar nos meus utensílios. Se eu tivesse intolerância ao glúten, isso já seria um risco muito grande para a minha saúde. Porque vai ficar lá, as partículas vão ficar lá, né? E elas se desprendem e pode cair. E aí a gente vai ver aqueles resíduos, porque muitas vezes o que aparece na saúde da pessoa são a questão dos resíduos, né? Ela aparece com uma quantidade, uma taxa um pouco maior. A gente também sabe, Lígia, que existem os agentes que são contaminantes. Fala para mim de uma forma assim rápida e sobre esses agentes, mas eu sei que tem um que é o top, né, que a gente sempre fala, que é o que mais acontece dentro da área, né, da cozinha. Os agentes são 3 tipos de agentes.
A gente chama de perigos também. Então, pode ser os físicos, os químicos e os biológicos. Os agentes chamados de físicos são aqueles que a gente diz que pode enxergar a olho nu a presença deles no alimento. Então, ele cai lá no alimento em algum momento e alguém vai achar aquilo ali. Então, pode ser um pedaço de plástico, né, de uma embalagem, pode ser um caco de vidro. Já aconteceu comigo, por exemplo, a gente encomendar, eu sempre falo isso nas aulas, a gente encomendou aqui em casa uma pizza para comer em família, e quando a pizza chegou, que eu fui cortar a pizza, ela veio naquela caixa de papelão e aqui forrado com aquele papel manteiga. Quando eu fui cortar a pizza, eu senti alguma coisa assim, como se estivesse quebrando, um granulado. E aí, quando eu levantei a pizza e o papel manteiga junto, estava cheio de partícula de caco de vidro, daquela lâmpada, da lâmpada fluorescente. E, na verdade, assim, não foi nada intencional, deu para perceber nitidamente. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pizzaria, se for uma pizzaria que tem muito movimento, você vê que as caixas, elas ficam empilhadas, muitas das vezes, até o teto quase. E o funcionário, na hora que a pizza fica pronta, ele pega aquela caixa ali, joga o papel manteiga, bota a pizza e manda ver. E joga para rolo, né? Aquela pizza. Então, provavelmente, e as caixas já ficam abertas para facilitar o processo. Sim. Da mesma forma que caiu esse caco de vidro, né, lá na caixa da pizza, poderia ter caído um inseto, né, qualquer outra coisa. Exatamente. Eu agora de tarde mesmo, eu compartilhei uma foto de um picolé recheado com uma barata. Ai, meu Deus, eu não vi. Foi, para aproveitar o gancho da live. Porque, ou seja, foi falha realmente durante o processamento na questão do controle de qualidade, né? Como que não viu isso acontecer, né? Com certeza. Mas, então a gente tem esses agentes físicos que podem ser também, além de os metais, aquele grampinho de grampeador, desses saquinhos de tempero, e ervas desidratadas, né? Aquele cebola, alho, pedrinhas salsa, que vem no feijão, né? A pedrinha do feijão, exatamente. E aí, além desses, a gente também pode considerar como perigo físico, por exemplo, uma espinha de peixe, a gente pode considerar um osso de frango. Se você estiver falando de uma preparação, que isso não faz parte da preparação. Se eu falo, por exemplo, que eu fiz um frango assado, eu sei que naquele frango assado o pedaço daquele frango vai ter, em algum momento, vai ter um osso. Mas se eu falo de um salpicão de frango, por exemplo, eu não posso achar um osso ali no meio. Porque você vai comer com o pensamento de que você não vai encontrar nada de risco ali. E de repente você morde, né, um pedaço de osso. Que é da mesma forma, desagradável. Da mesma forma, pelo de roedor, né? A barba, como a Patrícia está colocando aqui. A barba, exatamente. Que já eu já encontrei, por exemplo... A gente já tem uma polêmica aí em cima dessa informação de barba, mas é algo que depois a gente até faz uma outra live e entra mais em detalhes sobre isso, ou então você faz um vídeo, né, e posta lá no teu canal. E aí, além do físico, a gente tem outros. Aí tem o químico. O químico são os produtos de limpeza, de uma maneira geral, de limpeza e de higiene. Desde produtos de limpeza mesmo, limpeza de superfície, de utensílios, e produtos de higiene e beleza, como um batom, uma base, um rímel, um esmalte. Tudo isso pode interferir. Eu até brinco, falo... Se não tiver removedor de esmaltes e quiser tirar o esmalte de uma hora para outra, faz uma massa de empadão ou uma massa de pão, vai lá sovar que vai sair tudinho. E aí, depois o cliente vai decidir se ele come ou não
esse produto. Teve né? a Leudis Mas que colocou aqui, Lígia, assim, acabei de comentar com minha sobrinha deste relato do caco de vidro que você falou na aula. Né? E beijo, assim, Leudes. a gente tem, até por conta das aulas, né, que a gente costuma dar dentro da área da gastronomia, a gente vê casos e situações aí variadas. Só até uma observação em relação aos produtos químicos. Eu lembro muito de um aluno que me disse que na cozinha que ele trabalhava, final, limpeza, eles tinham descartado frasco de vinagre, aquele frasco branco, e o rapaz de limpeza, ele fazendo a limpeza, o Veja rachou, ele pegou essa vasilha e colocou o Veja dentro. Só que ele guardou de uma forma visível. No dia seguinte, eles foram preparar as refeições e quando foram servir a salada, ela foi temperada com Veja. Com Veja. Quem conseguiu perceber isso e quem conseguiu notar isso tinha sido o garçom, que quando ele vai com a bandeja, ele sentiu o cheiro forte do Veja, né, e retornou até descobrirem do que tinha acontecido. Então, a questão de não reutilizar, principalmente esses produtos, né, em embalagens que foram de alimentos, eu acho que é algo fundamental. Né? Não pode de forma alguma, de forma alguma. Aí, nem em casa, nem em restaurante, nem em lugar nenhum. Nem. E, continuando essa questão dos agentes químicos, além dos produtos de limpeza, a gente também precisa alertar que as toxinas de fungos, por exemplo, são consideradas agentes químicos, contaminantes químicos. E a gente tem um que é, assim, é um risco muito grande quando a gente tem o consumo prolongado disso. Então, quando a gente fala de agentes químicos, a gente pode ter a contaminação imediata, essa reação imediata, ou uma contaminação dita a longo prazo, por consumo, né, crônico. Então, o que é mais, assim, evidente é o fungo que é proveniente do amendoim, que é o Aspergillus flavus, e ele produz uma toxina, né, a aflotoxina, que é muito tóxica para o fígado e pode levar à falência hepática. Então, e é muito comum mesmo, os relatos de pacientes chegarem com algum problema hepático e quando você vai fazer a anamnese, ó, eu indo para a clínica, né? Aí quando você vai fazer a anamnese e você vem fazendo essa busca, você vê que é um paciente que fez o consumo de amendoim cru durante muito tempo. E também, assim, uma das coisas... a gente entra no verão, o que você vê nas praias é a oferta, né, o oferecimento do amendoim. Né? Aquela casquinha de amendoim que o cara... Né? Trem. Não, mas assim, na praia eu acho que ainda eles te dão, né, ela dentro da casquinha. E aí, por mais que você não compre, você quebra e come. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado bem grande. A gente também tem, eu acho que a questão das latas, não tem? A questão das latas está mais relacionada com o Clostridium botulino, né? A gente fala mais por conta da toxina botulínica, que é a mesma que a gente usa, né, para dar aquela levantadinha, né, nas rugas e tal, mas ela é só para levantar as rugas, ela não serve para ser ingerida. E ela é proveniente do Clostridium botulino e ela é muito comum em produtos enlatados. Então, a gente observa, por exemplo, as latas estufadas, latas com microfuros, e acaba levando à proliferação desse micro-organismo. É muito comum em embutidos, como mortadela, por exemplo, palmito, os enlatados de uma maneira geral, patês. Então, e o problema dessa toxina é que assim que você ingere o alimento que está com essa toxina, o que ela faz é começar a paralisar toda a sua parte muscular, né?
Então, você vai perdendo a coordenação motora, dali a pouco você perde a capacidade mesmo para falar, para deglutir, até não conseguir respirar, enfim, é uma morte lenta. E existe antídoto? Existe. Só que você, o que os microbiologistas, né, colocam é que você tem aí cerca de 9 a 10 horas, se eu não me engano, para conseguir aplicar o antídoto. E muitas vezes primeiro não dá detectar, tempo, né? Primeiro que as pessoas não conseguem saber o porquê que elas contrariaram. Exatamente. E aí, assim, a gente tem o nosso terceiro, que eu acho que é do ponto que a gente fala muito de saúde, né? É o nosso terceiro agente. Aí são os biológicos. Os biológicos realmente são uma pedra no nosso sapato. São perigos biológicos, mas eles são uma pedra no nosso sapato, porque é o que a gente mais faz no controle de qualidade, é monitorar essas criaturas. É o tempo inteiro da nossa vida, a gente acorda, dorme, pensando em como não deixar esses seres se multiplicarem. Porque eles insistem em se multiplicar. Com certeza. Você bota um pouquinho d'água, ele se multiplica. Você aumenta a temperatura, ele se multiplica. Você, sei lá, expõe ao calor, você expõe ao frio, enfim. Ele dá o jeito dele de se multiplicar. E aí são as bactérias, os fungos, os vírus e os parasitas. Esses aí, sendo que as bactérias são as mais difíceis da gente controlar. Os parasitas, não necessariamente eles causam um risco grave à saúde. Eles causam mal à saúde, sim, mas só que normalmente os parasitas eles levam às deficiências nutricionais, né? Então o indivíduo vai adquirindo, começa a desenvolver processo de anemia, desbiose, enfim, ele começa a perder toda a função metabólica dele, fica prejudicada. Mas não necessariamente ele vai ter um problema muito grave com isso, a não ser quando a gente fala do parasita que é proveniente da carne do porco, né? Sim. Que é o que a gente chama de cisticercose, que é o cisticerco. Então, esse é muito grave e esse a gente controla o tempo inteiro. Então, existe a legislação em que a carne de porco não pode ser comercializada na forma fresca, né? Assim que o animal é abatido, ela precisa passar por um processo de congelamento que seja a menos 18 graus por no mínimo 7 dias. Só depois disso é que ela pode ser comercializada, para que esse parasita não se desenvolva na carne, ou se desenvolver, ele possa ser eliminado, que é diferente. A bactéria, ela não morre sob congelamento. Então, se você achar, eu comprei um frango, rodei o mercado inteiro com aquela bandeja de frango no carrinho, aquela água já do frango escorrendo, quando eu cheguei no caixa para pagar. Depois eu fui para casa, 12h30, um calor de 40 graus, até chegar em casa meia hora. Mas tudo bem, porque eu vou botar no freezer. O que a bactéria vai fazer? Ela vai vestir o casaquinho dela e vai ficar lá esperando você, hibernando. Né? Tudo bem, quando eu descongelar esse frango, eu volto a me multiplicar. E é isso a vida dela. É infernizar a nossa vida. 100%. Mas, exatamente. Então, os vírus têm uma particularidade que eles não se multiplicam no alimento. Então, eles precisam de um ser, normalmente, né? O indivíduo humano, então o manipulador, para poder se multiplicar, se replicar, na verdade. Então, se eu tô resfriada, gripada, com Covid, e aí eu manipulo o alimento e imediatamente alguém vai fazer o consumo daquele alimento, tem o risco de se contaminar também, tá? Mas no caso da bactéria é que é mais grave, porque a bactéria, ela vai se multiplicar ali aonde ela quiser. Basta você oferecer o mínimo de condições para ela sobreviver. Essas condições?
condições, dependendo da quantidade de água que o alimento tem. Então, quanto mais água esse alimento tiver, ou quanto mais quantidade de proteína, de carboidrato ele tiver, então, por exemplo, uma carne, um pão, que mais? Um sanduíche com embutidos, com maionese, com várias coisas misturadas. É um local, assim, é um oásis para as bactérias. Propício, assim, total. O churrasco, eu gosto sempre de falar do churrasco. O que a gente faz? Churrasco, vamos fazer churrasco. Aí, pega tudo, põe numa bacia, né? Quem assistir depois vai se identificar, né? Ou quem tiver. A gente põe tudo numa bacia, põe para descongelar em cima da pia e vai dormir. No dia seguinte, aí bota lá a bandeja de carne, bota o frango, a linguiça, tá tudo junto na mesma bacia para não sujar a pia, né? E aí, no dia seguinte, a gente tira aquilo ali, separa, acende a churrasqueira e bota essas carnes aonde? Do lado da churrasqueira. Não, e você foi super gentil. Você foi super gentil, porque fora das pessoas que botam para congelar no muro. Né? Ah, sim, descongela no muro. Micro-ondas. Eu já ouvi esse termo. Que é o micro-ondas de pobre. Que é o muro. O muro ou o telhado. Botar a bandejinha da carne para descongelar. E aí, bota essas carnes na hora do churrasco, vai acender a churrasqueira que horas? 11 horas, 11h30, para começar a sair carne lá para meio-dia. Essas carnes já estão lá do lado da churrasqueira. Tá tudo lá. A tábua. Tem 2 tábuas? Uma para cortar a carne crua e uma para cortar a carne pronta? Claro que não, gente. É uma tábua só que se usa a mesma faca, o mesmo garfo, o mesmo pegador. Para todos os alimentos que estão ali. Né? Se tiver para todos os alimentos. Algum legumes, o pessoal vai cortar e manipular. Tudo. E vai dar linguiça para carne, para o frango. E isso é uma contaminação cruzada que a gente já sabe. Isso. Como é que eles impactam, então, na nossa saúde? Qual é o maior impacto que existe, né, dentro desses contaminantes, dessa contaminação cruzada? Quando a gente fala de bactérias, a gente sabe que existem algumas bactérias aí que as pessoas talvez conheçam com facilidade. Né? E aí, quais seriam essas bactérias mais comuns, né, e como é que elas vão impactando aí? Como é que isso vai aparecer na nossa saúde? As bactérias, as mais comuns, acho que todo mundo já ouviu falar, é a salmonela. Né? A salmonela é, assim, hors concours, porque ela tem um tempo de multiplicação muito rápido. Ela, em 15 minutos, ela já dobra o número dela da colônia, ela já dobra uma vez a colônia dela. E dobrando uma vez esse número... Quando a gente fala colônia, são tantas milhões de bactérias, né, em uma colônia. É uma comunidadezinha ali, né? E quando ela dobra de tamanho, ao dobrar, ela já é suficiente para você ter sintomas ao consumir. Então, por exemplo, se for um indivíduo adulto, saudável, eutrófico, esse indivíduo possivelmente vai ter um mal-estar, pode ter uma sensação de enjoo, mas se for uma criança, se for um idoso, uma gestante que consuma esse alimento, né, já contaminado, vai sofrer as consequências disso. E se essa situação se postergar, no caso do churrasco, que é o mais evidente, né? Você vê, já são 3 horas da tarde, o churrasco continua rolando, as carnes estão ali. O bom é que ela, quando você aquece, ela é eliminada. Passou de 60 graus, a salmonela é eliminada. Mas ela é a bactéria principal, é a representante, né, principal, que está presente no frango e no ovo. Então, ela é uma bactéria que ela traz proteção para o animal, né? Se ele não tiver, ele não vai conseguir sobreviver na natureza. Só que, para a gente, ela não é benéfica. Então, a gente precisa eliminar. E aí, muitas pessoas têm ainda o costume de consumir ovo cru, por exemplo, né? Ou aquele ovo com a gema crua.
Quando a gente faz esse consumo em casa, você acabou de preparar, consumiu, dependendo da situação, você consegue ainda eliminar uma parte daquelas bactérias. Mas em um restaurante, imagina você fritar 100 ovos e colocar exposto para vender num balcão self-service. Você não vai conseguir controlar isso. Então, não pode ter o ovo cru. Preparações como mousse, a gente sabe que a receita tradicional é com a clara de ovo crua. Então, mas a gente já tem alternativas hoje que a gente pode substituir. Já existe o leite em embalagens, né, pasteurizado. Então, a gente compra já em Tetra Pak ou em sachê. A gente consegue esses produtos. E tem outros substitutos também que você pode utilizar no lugar da clara do ovo, né, para não precisar utilizar o ovo cru. Mas, quando a gente fala de bactérias, basicamente a gente tem a salmonela, que é a mais, assim, que causa bastante impacto, e a Escherichia coli. A Escherichia coli também causa um estrago grande, né? E é muito comum de acontecer tanto Escherichia coli quanto estafilococo e streptococcus. São nomes esquisitos, mas são bactérias que vão causar desconfortos intestinais, para ser sutil, né? Causar náusea, vômito, febre, infecções mesmo. Porque a gente tem aí da reação, né, de um sintoma leve a um sintoma grave. Quando é leve, normalmente pode acontecer até 24 horas, né, pelo que a gente sempre estuda. Vem essas dores estomacais, a pessoa vai sentir esse desconforto, pode vir a ter ou não um quadro de diarreia. E quando é maior, né, quando é um período maior, que pode acontecer depois, e numa questão mais grave, aí a pessoa ela vai ter esse quadro de diarreia muito mais presente, as dores muito mais fortes. E o ideal, assim, primeiro que a pessoa fique em total hidratação, porque quando você tem quadro de diarreia, você tem que estar muito bem hidratado, né? Tem que hidratar. E buscar logo, né, uma assistência médica, né, e ir para um local para que possa fazerem o procedimento correto e a identificação. Aí, só para a gente já ir andando para o final, né, qual é a melhor forma da gente prevenir toda essa contaminação cruzada? Primeiro, conhecer de boas práticas, conhecer os critérios de higiene. E entender que esses critérios, que as boas práticas de higiene, de manipulação de alimentos, elas não são para serem usadas apenas na indústria e nos restaurantes. Ela é para ser utilizada em casa. Se você tem, por exemplo, um problema de saúde, se você digamos, você é diabético e você precisa aplicar insulina diariamente em você, qual é a recomendação que você recebe? Aplicar essa insulina, primeiro você vai ter que fazer a asepsia das mãos, você vai ter que fazer a asepsia do local onde você vai aplicar. Essa seringa, ela precisa ser esterilizada, precisa estar na embalagem fechada, lacrada. Você segue todos os protocolos. Se você vai comprar um medicamento, você não compra um medicamento sem olhar a embalagem e as informações que estão ali na embalagem, prazo de validade, a bula, se realmente aquela composição é a que o médico passou. Então, a gente tem que ter esse pensamento também na área de produção de alimentos, tanto em âmbito domiciliar quanto comercial. E eu vejo que em âmbito residencial não tem. E qual é a minha preocupação maior hoje? É porque a gente cada vez mais tem um número de pessoas que começam a empreender, né? Por conta da crise, por conta de querer mudar de vida, enfim. As pessoas começaram a empreender e produzir alimentos para vender, para comercializar. Alimentos congelados, alimentos prontos para consumo, fast food. E esse cliente, eu como cliente, eu conheço a procedência desse produto? Será que eu sei de onde que vem? Será que eu sei como que essa pessoa que está vendendo para mim, ela faz isso?
Porque às vezes ela pode colocar uma foto linda, maravilhosa do produto dela, pronto, mas se você for ver a forma como ela produz, ela não tem as condições higiênicas. Então, eu tô assim nessa batalha, né, digamos assim, nessa meta de trazer essa conscientização para que as pessoas pensem, né, o que eu estou fazendo para o meu cliente, né, para o outro, é o que eu faria para mim. Então, um produto de qualidade. E quando a gente vai, por exemplo, se eu vou num evento, num show, numa festa, em qualquer situação em que tem um número grande de pessoas e eu vou fazer o consumo de alimentos num restaurante, no supermercado, eu preciso conhecer de rotulagem, eu preciso conhecer as informações que vêm na embalagem do produto, eu preciso saber quem é aquele fornecedor. Às vezes a gente compra um produto que a gente compara, esse aqui eu gosto mais desse, ele é melhor, mas esse aqui tá mais barato, eu vou levar esse aqui que tá mais barato. Mas por que será que de repente aquele tá mais barato? A gente precisa analisar também, né, em que condições aquele produto está sendo comercializado. Eu já me coloquei numa situação, por exemplo, de chegar no mercado, eu vi uma massa de pastel, duas marcas diferentes, e as duas boas, eu vi uma que estava assim, super barato, metade do preço da outra. Falei, vou levar, óbvio, as duas são boas. Quando eu cheguei no caixa, que eu vi que essa embalagem dessa massa vencia naquele dia. E aí eu tava levando simplesmente assim 4 pacotes daquela massa de pastel, né? Tava vencendo naquele dia, eu não poderia comprar? Poderia, com certeza. Só que eu não ia comer Você os não ia 4 consumir, pacotes. Aí na hora eu vi e tirei 3 pacotes, levei um só e fiz em casa tranquilamente. Mas a gente tem que ter esse olhar também. Uma coisa até que você deu um gancho, né, pra gente ir já encerrando, é a questão da gente olhar o rótulo, né? Vamos passar a ler esses rótulos, porque existem informações de contaminação cruzada com riscos à saúde, principalmente das embalagens dos produtos que estão ali sendo manipulados, né, ou vendidos. E aí existem assim várias informações hoje linkando com a alergia alimentar, né, a sensibilidade. E a própria Anvisa, ela já tem hoje aí mais de 20 alimentos catalogados, informados, que são agentes alergênicos, alimentos alergênicos. Então a gente tem que ter esse olhar com muito cuidado, né, para essas informações em geral. Lígia, a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal antes da gente fechar. Da gente encerrar. Eu acho que dá tempo. Então, fala aí, porque você está com um canal incrível, né? Fala um pouquinho sobre ele. O objetivo do canal é trazer conteúdos, cada vez mais conteúdos para quem é da área de nutrição e de gastronomia. Então, eu estou alimentando o canal aos pouquinhos, vão acompanhando, porque eu vou trazer várias novidades. Tem muita coisa boa, principalmente na área de produção de alimentos. Então, quem quiser empreender, quem tiver aí com objetivos, com metas de empreender, vem coisa boa por aí, me aguardem. Obrigada, Lígia, obrigada, porque eu acho que a gente sempre está aí para uma ajudar a outra, né? A nutrição, ela é isso, ela não é competição, cada pessoa tem uma característica, tem uma forma de atuação, tem uma área de atuação, e eu acho que o nosso objetivo maior é esclarecer, né? Independente de qual seja a área que a gente atue, a gente está aqui para esclarecer. A Lígia, ela entrou aí com as informações Ih, meu Deus! Contaminação cruzada, né? E o foco era justamente esse, a gente poder entender que isso gera um problema de saúde. Então, seguem a Lígia, né? Acompanha ela aí no Instagram, no YouTube, o trabalho está incrível, no Facebook, que é super legal. É um trabalho em que a gente com certeza pode confiar, porque ela estuda muito para isso.
E não esqueçam de, se quiserem perguntar mais alguma coisa, se quiserem mais informações, é só deixar a mensagem lá no nosso direct que a gente vai respondendo a todos vocês. Muito Pode obrigada, perguntar, Lídia. gente. Eu agradeço. Obrigada, Agradeço a querida. todos por ficarem aqui com a gente, né? E quem vai assistir depois também, muito obrigada, né? Principalmente por esse Beijo para momento. vocês, para meus alunos, ex-alunos, empreendedores que estão aí, amigos, todo mundo. Beijo, gente. Família. Obrigada, Lígia. Muito obrigada por aceitar esse trabalho. Um beijo, meu amor. Beijo, tchau. Tchau.